Você, folclorista ou não? O meu nome é Ana Galvão e hoje nós vamos conversar sobre aqueles assuntos polêmicos do mundo do folclore, do revivalismo, da recriação histórica, do vintage, do seu grupo rancho, da sua vida real, aqueles temas que ninguém comenta, que você nunca pensou, ou você perguntou e ninguém te respondeu, porque não querem te dar os caminhos para você se aprofundar. Afinal, é cômodo deixar tudo do jeito que está, não é mesmo? Não importa a sua idade, se você está no folclore desde criança, se você acabou de entrar, se você é só um curioso, não importa a sua antiguidade aqui, não importa mesmo. Quando a gente se propõe a representar um personagem, um povo, uma região, um país, um período da história, nós temos vários fatores para levar em consideração para que essa persona esteja totalmente ambientada no seu tempo. Mas às vezes nós somos levados por sensos comuns, a pensamentos retrógrados que engaiolam a nossa mente e não nos deixam libertar. São aquelas regras engessadas que alguém te impôs e você só abaixa a cabeça. Mas já deu, né? E você que já conseguiu se libertar, mas está sofrendo aquela pressão de cima, eu sei como é que é ruim. Mas isso só vai continuar acontecendo se a gente não abrir os olhos, não se impor, não trocar ideias. Então vamos desmistificar o folclore? As pessoas não eram diferentes de nós. O ser humano tem as mesmas necessidades, vontades e sentimentos desde a antiguidade. Então não aconteceu um vórtice no tempo no século XIX, que é o período que a maioria dos grupos folclóricos representam, para que eles sejam muito diferentes de nós, como muita gente tenta mostrar. As pessoas são como eu e você. Elas tinham seus sonhos, os seus desejos, elas viam coisas bonitas nas lojas quando iam à cidade e também viam as modas mais recentes que os fidalgos vestiam quando iam à missa, quando iam ao mercado. E o que eles faziam? Eles tentavam imitar. Eles tentavam copiar os cortes, os aviamentos, os tecidos, as cores. Tentavam fazer igual ou minimamente parecido. Como as possibilidades eram poucas no meio rural, essas adequações são muito tardias. Por isso temos que ter conhecimento sobre as técnicas que eram feitas nos séculos anteriores ao que a gente representa. As pessoas eram vaidosas. As mulheres, então, das irmãs da minha avó, tinha uma que se visse um corte novo de tecido na loja, ia para lá gastar o dinheiro inteiro, não queria nem saber. Tipo aquela menina na do Little Women, se vocês viram o filme. A Emma Watson. E o pai delas, o meu biso Justino, era um escafiado. Porque o avô e o pai dele não poderiam ser também? Na minha experiência de vida, eu tenho passado por muitas experiências de traços genéticos que são passados, às vezes, de avô para neto, que, assim, às vezes eles sequer se conheceram e têm as mesmas vontades, os mesmos gostos, os mesmos jeitos. É incrível. Você acha que todo mundo andava com o colarinho fechado até o pescoço? Assim como hoje existem pessoas mais modestas, naquele tempo também existiam os vida louca. Ou você não sabia que se escondiam e se encontravam nos palheiros? As pessoas transladavam, se casavam com pessoas de outras regiões, tinham vizinhos estrangeiros, se casavam com estrangeiros e muitos outros fatores podem alterar, ultrajar e os seus costumes em geral. Então quando alguém chega pra você e diz: mas esse colete só pertence a essa região? Esse padrão de cores é da minha família? Esta saia só pode ter este corte? Este lenço se coloca assim ou assado? Definir X detalhe para X freguesia é cilada bino. It's a trap. Atenção! Existiam padrões sim, com certeza, não me levem a mal, mas não existiam regras. Se você quiser ser um engessado e classificar todos os seus trajes por pormenores, de boa, é a sua escolha. Mas vão ter pessoas que vão preferir ter uma visão mais amplificada. Traje de festa, traje de erva,
traje de ceifeira, traje de pastor, sei lá. Antigamente não existia um traje para cada tarefa. Você teria uma peça de cada e faria combinações de acordo com o clima, com a atividade ou até com o que você gostasse ou tivesse a fim de usar. Para mim, a única classificação que é mais plausível é a de domingar, domingo, domingueiro, pois realmente era o dia mais especial da semana, quando você iria à missa no seu melhor. E, de fato, isso era muito comum por toda a Europa mais cristianizada. Só que alguma pecinha do seu look de domingo vai fazer parte do seu look do dia a dia, do trabalho, e também pode fazer parte daquele seu look de festa. Se lembra que as pessoas tinham opiniões e preferências. Confessa que você já engavetou milhares de roupas porque simplesmente você não gostou, não caiu bem no seu tipo de corpo, não ficou confortável, ou então não ficou bonito, ou você teve que vestir aquilo porque era a única coisa que você tinha. Portanto, nos antigamente eles iriam sim continuar usando modelagens, cortes que são mais agradáveis. Ou seja, só não pegue fazendo técnicas atuais, mas explorar as anteriores está liberado. Trabalhe com aquilo que estava disponível para o camponês naquela época. Estude quais eram os materiais, os aviamentos, os cortes, as linhas, enfim, o que era usado pelaquela classe social que você está tentando representar. Nada era desperdiçado. Conheço muita gente que ama brechó, eu inclusa, que o guarda-roupa é quase que 100% vintage, ou algumas peças que conjuga com novas, peças que às vezes têm sim, mais de 50 anos, às vezes tem mais de 100. Então me diz, o que impediria uma família daquela época de estar usando essa peça que está sobrevivendo ao tempo? Passada às vezes de irmão para irmão, de mãe para filha, essa é a razão por muitas vezes Vermos saias curtas, mangas que não estão no lugar, sapatos gigantes, coletes que não encaixam. enclausurar trajes em determinados períodos é só uma forma mais fácil de classificar, porque nós somos assim. O cérebro dos seres humanos, nós gostamos de classificar tudo. Mas pensa, você usa as modas da passarela? Você se veste que nem as celebridades e os famosos? Pois é, pensa na sua tataravó vendo os fidalgos lá, aquelas modas super finas e esquisitas e excêntricas, e se apegando naquela saia que hoje é a sua calça jeans boca de sino. A sua família é um tesouro. Que tal você começar por você mesmo? Você sabe quem você é? Peraí, você ama cultura, está num grupo folclórico e você não sabe de onde a sua família veio? Tá ok, você tá perdoado se você é adotado, se aconteceram brigas antes de você nascer, mas o que você tá esperando, cara? Primeira dica é, para tudo, sai correndo agora e começa a conversar com as pessoas mais velhas da sua família. Mãe, pai, avós, padrinho, madrinha, quem tiver vivo. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com eles. Você pode até achar que não, mas muitas vezes eles têm as respostas para aquelas coisas que você sempre esteve procurando. A tradição oral é um dos nossos maiores diamantes. Procure pessoas que estão mais perto do seu núcleo familiar, mas também não deixe de fora aqueles primos distantes e até conhecidos. Quando for conversar com alguém ao vivo, leve um gravador, mas esconda bem, porque normalmente esse tipo de apetrecho dá uma travada e a câmera exposta vai intimidar, a gente sabe disso, e o ideal é que seja uma coisa totalmente espontânea. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus hoje foi o privilégio de poder ter participado do projeto Nona Ilha, no qual o meu pai foi entrevistado, e hoje em dia eu tenho uma gravação dele contando a própria história, na própria voz dele, para sempre, no ano em que ele veio a falecer. Então, assim, você nunca sabe o que vai acontecer.
Então grave os seus parentes contando as suas próprias histórias. Não deixe que eles sejam esquecidos. Outro projeto que você pode tomar como exemplo para suas próprias recolhas é o Música Portuguesa Gostar Dela Própria. Se você ainda não conhece, dá um confere aqui. Segunda dica: com tudo que você for já aprender na conversa com seus antigos, comece, termine, terminar é impossível, né? A sua árvore genealógica. Mas já vou avisando, segura o coração, porque você pode ter algumas surpresas, tá? Como eu que descobri que meu tetravô teve 2 filhos com a minha tetravó e nem sequer se casou na igreja, o meu outro tetravô, que é um exposto, ou seja, ele foi abandonado na roda dos expostos, pais incógnitos, escravos, casamentos clandestinos, enfim. Eu indico para quem é descendente de portugueses o site tombo.pt. Se você for da Madeira, vai no arquivo Biblioteca da Madeira, ABM. A galera dos outros países, por favor, se você tiver algum site onde você consiga casamentos, nascimentos, batismos, óbitos, deixa aqui nos comentários e indica qual é o país da sua ascendência. Terceira dica: explore fotos antigas. Cadê as fotos dos seus antepassados? Você tem? Mostra pra gente. Fala aqui nos comentários, manda direct, sei lá. Se você não tiver, não tem problema, já que a maioria dos camponeses que ficaram ou que imigraram não tinham dinheiro para isso, sequer no século XX, imagina no século XIX. Mas se lembra que nem tudo que reluz é ouro. Muitas das fotos tiradas em estúdio tem alguma manipulaçãozinha aí por trás. Portanto, treine o seu olho para capturar quem era pobre de verdade ou só estava fingindo. Que eu não sei porquê. Não sei, deu uma moda aí de gente rica querendo se vestir de pobre, de camponês, lá no século XIX, um pouquinho esquisito, nos finais do século. Quarta dica: agora que você já descobriu várias coisas sobre a sua família e a sua terra, explore os museus dela. Na sua próxima viagem ou quando o lockdown parar, aproveita e vai nesses museus. Sabe aquele museu super simplório que você nunca pensou em visitar? Ou aqueles que você fingiu que não existiam porque visitar museu é chato? Eles são fontes extremamente importantes para o folclore. E não precisa ser só de traje, não. Tá? Técnicas de agricultura, belas artes, estúdios de fotografia, casas de fidalgos, meios de transporte. Qualquer assunto que englobe o passado é relevante. Para mim tem sido um caminho muito interessante pesquisar sobre a rota da cana-de-açúcar. Não se esqueça que existem muitos museus estrangeiros que podem ter coisas do seu país guardadas e muitos deles estão com as suas coleções online. Eu vou tentar deixar aqui alguns museus que eu pesquisei, mas conforme o pessoal for falando deles, a gente pode ir adicionando na descrição. E enfim, tire um dia para você fuxicar a página Trajar do Povo em Portugal, salvar tudo que for pertinente para a sua pesquisa e começar a cruzar informações. Quinta dica: dê um like neste vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos com esta temática. E se você já aprendeu alguma coisa nova por aqui, ou se você já pensou, né? Nossa, eu nunca pensei nisso! Folclore e história não estão separados. Por muito tempo eu não sei porquê, eu pensava que as duas coisas não andavam juntas. Talvez porque eu me importava mais com o grupo folclórico do que precisamente, especificamente, o estudo. Então, para mim eram coisas separadas e eu sei que para muitos ainda é. Mas, graças a Deus, eu pude refletir bastante e mudar completamente de posicionamento. Afinal, se nós queremos representar aquele povo no seu auge, quando é que foi esse auge? Mas eu também posso querer representar esse povo fora do auge dele? Escolher outro século? O que estava acontecendo no mundo no período que você escolheu? Guerras? Fome? Doença? Estudar história da moda é imprescindível.
Agora, vindo mais para minha área, há tanta coisa que o folclore pode aprender com a moda. Então, estude história da moda. Consuma vídeos da comunidade de costura histórica em português, em inglês, em qualquer língua que você saiba se comunicar. É imprescindível ter um mínimo de conhecimento sobre indumentária para você ter o discernimento dos tecidos, dos cortes, modelagem, das estampas, dos pontos, das técnicas e até no caimento que essas roupas devem ter. Os tecidos na roça eram quase sempre 100% naturais, feitos pelos próprios usuários, pelas próprias famílias, desde a colheita até o produto final, enquanto que as novas tecnologias têxteis só os fidalgos tinham acesso, porque eram eles que tinham a grana para comprar na loja. Nesse 1 ano de imersão dentro da costura histórica, eu percebi que dá pra gente aprender, a gente deve aprender tanto com eles, que assim, eles estudam quais são as técnicas e criam em cima delas. Eles não ficam se atendo a reproduções exatamente iguais àquilo que eles recolheram. Eles trabalham em cima do que poderia ser feito, soltando a criatividade. Você não gosta de se vestir igual a sua amiga. Às vezes você não gosta nem de se vestir igual a sua irmã. A verdade é que todo mundo gosta de deixar um toque especial na sua roupa. Claro, tendo condições para isso. Por exemplo, os trajes do Ivo Rua, para mim, exalam esse pensamento, exalam esse posicionamento. Há muita pesquisa, muita personalidade e dedicação. Assim como quem incorpora roupas antigas no seu dia a dia, como é o caso do Gil Rabi. Eu sei que isso pode causar uma confusão bem grande na cabeça das pessoas, mas esse movimento se chama History Bounding. Roupa íntima é do século XIX, não do XXI. Praticamente 100% dos grupos folclóricos não obrigam os seus componentes a usar roupas íntimas de baixo, adequadas, e você sabe por quê? Se você tá usando sutiã, calcinha, cueca, samba canção, enquanto tá trajado, então, você não tá bem trajado. Usar essas peças de roupa modernas vão mascarar como você deve sentir o traje. Para saber se o traje vai te dar suporte para trabalhar, se ele vai ser prático para atividade X, Y, Z, você precisa estar usando somente o que existia na época. Sem experiência de causa, você não vai a lugar nenhum. Todas as suas pesquisas vão ser uma furada se você não embarcar nessa jornada de cabeça aos pés. E sinceramente, eu sei que o próximo tópico vai irritar muita gente, mas enfim. Sinceramente, colete, camisa, chambre, sem nenhuma sustentação, não existe. Mulheres, vocês conseguem fazer alguma coisa sem sutiã? Principalmente se o seu número for maiorzinho? Não sentem um incômodo de ficar sem nada o dia inteiro? Se não existia sutiã naquela época, do jeito que a gente conhece, com aro de metal e tudo mais, foi lá para a década de 20 e 30, e sabe-se lá quando que chegou na mão da camponesa, com certeza os coletes que se vê nos ranchos não eram assim, soltos, desestruturados, largos. Como mulher e tendo conhecimento do corpo das mulheres da minha família, que estão 3 gerações atrás de mim, eu posso afirmar com todas as letras que esse é o campo que menos se pode padronizar. Pois existiam mulheres com muito busto e outras com quase nenhum. Se o traje que você montou não existe um colete exterior, com certeza tem uma peça lá dentro. Nem que seja uma faixa apertada, um corpete de algodão. A estrutura dessa peça deve variar de acordo com o corpo da mulher e não com o que foi achado. Até porque, assim, convenhamos, muitas das peças que a gente consegue ter acesso, que sobreviveram ao tempo, são de crianças. Crianças não precisam de suporte. No máximo vai seguir a mesma linha, mas não é a mesma coisa. Um dos vídeos da Carolina Zebrowska, intitulado OK, but What Did Poor People Wear?, que vocês precisam assistir, até para conferir o que eu tô dizendo, mostra uma cena de portugueses com foco nessa mulher que tá ali no meio deles,
vestindo um espartilho. Porque aquela silhueta só dá pra alcançar com um espartilho, com um corpete, que estava debaixo da camisa que ela estava usando. Pensa um pouco. Traje historicamente correto existe? Olha, eu vou ser direta com vocês. Não existe. A não ser que você tenha 100% das peças, todas antigas, todas antiguidades, desde a sua roupa de baixo até os acessórios e os sapatos. Hoje em dia é algo praticamente impossível e nem é recomendável você ficar usando, porque a peça pode simplesmente se despedaçar. O inteligente é tirar a modelagem dela e fazer reproduções. Então, sabe aquele traje que você acha perfeito? Que você bate no peito para dizer que ele é 100% correto? Ele foi feito no século XIX? Todo cozido à mão? Ou a sua máquina de costura é a manivela? Você não teve acesso à luz elétrica? Seus tecidos foram feitos manualmente por artesãos, fiandeiros, tecelões? Foram tingidos com tingimento natural de flores e plantas e frutos endêmicos? Se você respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, pois é, o seu traje não é 100% historicamente correto. Usou linha de poliéster, usou tecido mescla, o outro componente sintético. A sua lã é lã de ovelha ou é acrílico? É tingido industrialmente? O algodão tem a mesma qualidade do algodão da época? O linho é linho da terra? Sabe aquelas verdades que você acha impossíveis de quebrar? Pois é, tudo na história é frágil. Todas as informações que nós temos são de segunda mão. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas pobres, camponesas, que não tinham dinheiro nem meios de conservar os seus pertences. Eu sei que tudo que você sabe hoje foi fruto de muito esforço, muita dedicação. Só que, cara, às vezes você pode estar errado. Eu posso estar errada. Portanto, sempre saiba que não existe 100% historicamente correto. O que a gente tenta é chegar perto do que é possível. Então, viu aquele amiguinho que está muito longe do conhecimento que você já tem? Ajude-o. Folclore é do povo, é imaterial. Os costumes do povo são do povo, não de um e de outro. Deixo aqui o meu apelo para você que ama peças antigas, está montando o seu acervo pessoal, abra a sua coleção particular. Não aguarde só para si. Partilhe com pessoas que você tem confiança, que você sabe que vão respeitar as suas peças recolhidas. Deixe que se tirem fotos, que se tirem modelagens, mas que esses arquivos não fiquem na mão de poucos. Deixe que esses diamantes sejam divulgados. Quanto mais pessoas estiverem pesquisando, debatendo, mais longe a gente vai chegar. Seja razoável quanto ao clima e à época do ano que você representa. Eu sei que no Brasil, principalmente aqui no Rio, é difícil a gente adequar o traje ao clima, porque é verão o ano todo, inclusive eu tô com o ar-condicionado ligado e isso vai me dar um problemão para editar depois, porque está 40 graus lá fora e o ar-condicionado que eu tenho é daqueles antigões que fazem um barulho. Mas sim, existem peças de roupas que seriam usadas só no inverno, como algumas malhas e lãs mais grossinhas, e peças que você iria usar no verão, como linho e algodão em mais quantidade, na verdade em menos quantidade. Inclusive, exatamente, os climas vão fazer com que a quantidade de peças que você esteja usando tenha uma variação também. Sejamos razoáveis se a sua apresentação é de dia, de tarde, de noite. Quanto ao período do ano, por exemplo, existem algumas atividades que são feitas somente num período do ano, que é o caso do sargaço, e praticamente ninguém comenta sobre isso, que aquele traje específico de um determinado mês, de determinada época do ano. Flexibilidade para algumas coisas e outras não. Gente, me irrita bastante ver tanta flexibilidade para algumas coisas e outras não. Na verdade, eu entendo, eu tento entender, mas é um campo meio confuso para mim. Eu nem preciso falar, mas existem vários outros apetrechos pessoais que não competem àquela determinada época que você quer representar. Óculos de armação moderna, aparelho dos dentes,
piercings, tatuagens, unhas de gel. É óbvio que certas coisas são impossíveis de adequar porque você necessita delas. Mas, na minha opinião, o ideal é que quando você for se apresentar, você tem que se livrar da maioria delas, ou camuflar. Se você for tirar fotos para divulgar trajes X, Y, Z, também. Mas se for algo inspirado, tipo History Bounding, por mim não tem problema nenhum. Alfinetes e ganchos, são coisas que flutuam aí entre o certo e o errado. A questão é, eles existiam, mas de uma forma diferente naquela época. Tanto o material, quanto a cor, quanto o formato são totalmente diferentes do que usamos hoje. Na verdade, o bobby pin sequer existia. O grampo antigo era em formato de U e era super difícil ter acesso a isso no meio rural, além de que estragava o lenço. Nas fotos antigas você nunca vê grampos segurando o lenço na cabeça. E no busto é mais comum você ver quando ele tá assim, ó. Claro que um chale bem maior que esse, tá? Mais comum ver aqui. Só na lateral do peito ou mesmo nas costas, segurando bem no meio. Não. Agora, esse assunto aqui é o que vai deixar vocês com muita raiva. O clássico, mulheres não usavam maquiagem. Então, aquele reboco todo que a gente às vezes vê por aí, eu sou veemente contra. Mesmo se o grupo for de folclore, se apresenta em palco, teatro, tudo escuro, enfim, não representa a beleza natural da sua etnia e o que o espectador quer ver é esses traços que definem um povo. Eu sou a favor do ame-se do jeitinho que você é. Até eu já aceitei este narizinho. Só que a lógica não me permite passar batido. Quer dizer que todo o cuidado que se tinha com os cabelos, passando óleo, inventando penteados mirabolantes, tudo isso acaba ali mesmo e o resto que se dane. Existem registros de maquiagem sendo feita desde a antiguidade, nos romanos então. As europeias simplesmente abandonaram a ideia de quererem se sentir mais bonitas. Convenhamos que é mais fácil dizer que ninguém usava nada, porque ficar de cara lavada é zona de conforto. E as pessoas têm medo de cometer erros. Eu confesso que essa não é uma área que eu estude, que eu esteja particularmente interessada, mas vai contra todo o pensamento feminino. Então, quem gosta aí de make, por favor, faça essa pesquisa. O que as camponesas estavam usando, o que elas estavam criando por aí e divulga. Eu quero muito saber. Se você morder uma cerejinha, ficar com os lábios mais escuros, ninguém vai poder falar nada. Se você fizer uma pastinha com carvão pra passar no olho, ou aquela banhinha de cremezinho. Mas olha só, eu quero dar um toque para quem está se contorcendo só pelo fato de eu ter a mente aberta sobre esse assunto. Você que não usa make no dia da apresentação, para você realmente se adequar à realidade do século XIX, você vai ter que abandonar a sua sobrancelha tatuada, o seu alongamento de cílios, o seu cabelo pintado, o botox e o preenchimento, as unhas pintadas, até a sua perna raspada. A camponesa não raspava a perna não, só as cortesãs francesas. Inclusive maquiagem e tinta de cabelo eram super comuns para os reis, para as cortes, como a gente tanto vê por aí nesses filmes. Tô mexendo no vespeiro só para chegar numa conclusão. Temos 2 pesos e 2 medidas. Certas coisas são totalmente absolvidas e outras não. Isso também vai depender do país que você está representando. Então, se você entender o que eu tô querendo, aonde eu tô querendo chegar, você por favor me avisa, porque nem eu sei. Errar faz parte do processo de aprendizado. Se permita cometer erros. Não deixe que o medo de errar te impeça de começar o seu processo de estudo e de aprendizado. Ninguém nasce sabendo e ninguém entra no folclore com todo o conhecimento no bolso. Eu sou a última pessoa que pode julgar alguém.
Comecei onde todo mundo começa, no princípio. Já usei traje de turismo, já usei traje curto, sem lenço no peito, porrada de grampo, alfinete em tudo quanto era lado, sem roupa íntima correta, 5 quilos de ouro bagunçado aqui no meu pescoço. Mas eu vou te dizer que muita gente tem dificuldade de processar isso, mas não é vergonha errar. Vergonha é permanecer no erro. Vergonha é não torcer pelo sucesso do outro, pelo sucesso desse movimento, do folclore que nós tanto amamos. Se você preza, assim como eu sei que você preza, deixe o seu ego do lado de fora e traga pra cá compreensão e vontade de ajudar. Antes eu era do pensamento: o que é mais fácil de fazer? Qual é o caminho mais rápido? Isso aqui parece bem folclórico? Hoje eu penso o contrário. Eu não quero ir pelo caminho mais fácil, eu quero ir pelo caminho mais difícil, mais demorado, mais caro. Tentar achar peças feitas dos mesmos materiais. Eu tento, porque a grana por enquanto é curta. Mas a gente vai tentando até morrer. Eu espero sinceramente que este vídeo já esteja impactando o jeito que você enxergava alguns aspectos do folclore. Me conta aqui embaixo nos comentários. Dito tudo isso, vamos ao último tópico, que é talvez o mais importante, porque é ele quem vai definir quem vai continuar entusiasmado nesse mundo ou não. Seja gentil e incentive. Dê críticas construtivas e ajude o próximo. Acusar os outros de não estarem fazendo bom trabalho é fácil, mas você já olhou para si mesmo? Se é normal mais da metade do seu grupo ser abastado e os gatos pingados serem pobres, que na verdade aconteceu o contrário, alguém pediu sua ajuda e você ignorou, ou você passou informações erradas de propósito porque achou que aquela pessoa nunca iria evoluir, tá alimentando picuinha, panelinha, egozinho, mal-estar. Tudo isso desmotiva novos componentes em grupos folclóricos. Desmotiva pessoas avulsas a quererem estudar e conhecer esse mundo. O que vocês querem é realmente que esse movimento tenha cada vez menos adeptos? Para mim, tudo isso aí é bem errado. Sei que muitos estão escutando isso, mas nem se encaixam aqui nesse perfil, tá? Nem se comportam assim. Mas nunca é demais lembrar que isso acontece e, sinceramente, é muito triste porque eu recebo relatos disso até hoje. Criticar por criticar não vai ajudar ninguém. Abra o seu ouvido, expanda seus horizontes, faça experimentos, use a lógica, compartilhe os seus resultados, ajude o seu amigo e também o seu inimigo para que o debate fique cada vez mais rico. Talvez algumas das minhas colocações hoje nunca passaram pela sua cabeça, e eu espero que sim, mas também espero que não, que você já tenha pensado em algum desses tópicos. Eu quero que você discorde de mim, que você pense, que você reflita e discuta com os seus amigos, que traga novas ideias para cá. Concordando ou não comigo, eu quero que você chegue nas suas próprias conclusões. Eu não sou uma ditadora, nós temos totalmente a liberdade de sermos livres, de termos a nossa própria opinião e se libertar dessas regrinhas, dessas imposições, desses engasgamentos. Então eu convido vocês a participar do debate, deixe aqui os seus pensamentos, vamos tornar esse movimento cada vez maior, mais abrangente, mais respeitado, enfim, melhor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida é que a gente nunca para de aprender. Conhecimento nunca para de se atualizar. Obrigado por assistir isso tudo. Caso você esteja começando do zero nesse mundo folk, continue assistindo os vídeos do canal porque eles são todos sobre este tema de uma forma ou de outra. Se inscreva e compartilhe com seus amigos e curta e enfim. Até a próxima!